Eu cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Como o pastor Roberto nos falou, nós vamos estar dando continuidade hoje à série da Semana Shekinah. Só um minutinho. Aí. E para isso, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Joel. Joel, capítulo 2, nós vamos estar lendo dos versículos 28 ao 32. Joel, capítulo 2, versículos 28 ao 32. Todos encontraram? Amém? Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles a quem o Senhor chamar. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, porque mais uma vez estamos aqui, ó Pai, diante da tua palavra. E nós sabemos, ó Deus, que nós não sairemos deste lugar sem ouvir a tua voz. Nós não sairemos daqui sem que o Senhor fale com cada uma das pessoas, ó Deus, que estão nesta igreja. Pai querido, que nesta noite a tua palavra encontre, ó Deus, corações abertos. Que as mentes, ó Deus, estejam totalmente, ó Pai, cativas e voltadas para aquilo que está sendo ministrado aqui nesta noite, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja me capacitando, que o Senhor esteja me usando conforme o teu propósito, ó Deus, para as nossas vidas aqui nesta noite, ó Deus. Que não seja eu que esteja falando, mas que seja o Senhor, ó Deus, que fale, ó Pai, através da minha vida, ó Deus, a tua igreja. Pai amado, nós repreendemos, ó Deus, todo mal. Nós proibimos, ó Deus, Satanás de roubar aquilo que o Senhor tem, ó Deus, para falar aos nossos corações. Toma cativo, Senhor, a nossa mente e o nosso coração. E que as nossas vidas, ó Deus, possam ser transformadas, ó Deus, através da tua palavra nesta noite. Assim nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amados, a palavra para os nossos corações nessa noite tem como tema o avivamento e a igreja da próxima geração. Amém? Queridos, nós sabemos que vivemos em um tempo que demanda mais do que soluções humanas para os problemas que nós enfrentamos na sociedade e também para problemas que nós até podemos viver dentro da igreja. Soluções humanas não alcançam esses problemas. Soluções humanas não são capazes de resolver esses problemas, porque são problemas que demandam uma intervenção divina. E amados, a igreja da próxima geração, e eu falo agora da geração Z, que a geração Z
ela engloba pessoas que nasceram dos anos de 1997 até o ano de 2012. E essa é a primeira geração que nós podemos dizer que ela é genuinamente nativa digital. É uma geração que cresceu rodeada por telas. É uma geração que convive desde pequeno com redes sociais. E isso tudo faz com que essa geração esteja a todo tempo exposta a uma grande quantidade de estímulos. Essa geração está exposta a estímulos constantemente. E o resultado disso, como muitos já sabem, trouxe alguns desafios com os quais a igreja hoje precisa lidar. Hoje nós temos no nosso meio um grande número de pessoas ansiosas. Nós vivemos hoje num momento em que os nossos jovens, eles precisam lidar com muitas incertezas em suas vidas. E ao mesmo tempo, essa geração Z, ela também busca por algo real, ela busca por algo poderoso no que diz respeito ao seu relacionamento com o Senhor. E a resposta para essa necessidade da igreja de lidar com esses desafios não está, meus queridos, em novas metodologias, não está em novos roteiros para os nossos cultos, não. A solução para essa necessidade da igreja hoje, ela está em uma antiga promessa de Deus para o seu povo, que é o avivamento. E o livro do profeta Joel, ele descreve um tempo de crise, ele descreve um tempo de arrependimento e de restauração. E naquele contexto, após chamar o povo ao jejum e à mudança de vida, Deus faz uma promessa extraordinária. Ele promete um derramamento universal do seu Espírito. E é disso, meus queridos, é disso que a igreja necessita. A igreja necessita de um avivamento. A igreja necessita do derramar do Espírito. E eu pergunto aqui nessa noite, quantos de nós querem ser avivados? Quantos de nós desejam receber o fogo do Espírito e ter a sua fé avivada? Amém, glória a Deus. E hoje nós estudaremos essa profecia de Joel, ainda a título de introdução, sobre 3 perspectivas como igreja. E a primeira perspectiva é a perspectiva de experimentar o avivamento genuíno. Queridos, experimentar o avivamento genuíno não é e nunca vai ser o resultado de uma fórmula mágica. Nunca vai ser o resultado de uma metodologia humana. Mas o avivamento genuíno, ele é o resultado de uma busca intencional e coletiva por Deus. E como nós conseguimos isso? Através do reconhecimento do pecado. É preciso, meus queridos, haver uma consciência clara da quebra dos mandamentos e da vontade de Deus. E além de reconhecer os pecados, é preciso haver também a confissão e o abandono desses pecados. Nós precisamos
confessar pecados específicos a Deus. E precisamos decidir em nossos corações abandonar esses pecados. E além disso, além de reconhecer o pecado, além de confessar e de abandonar os pecados, nós precisamos também, amados, de uma postura de total rendição diante de Deus. Nós precisamos reconhecer a nossa total e completa dependência dEle. Amém? Uma segunda perspectiva que eu trago à igreja nessa noite é a perspectiva de viver sob a direção do Espírito. Queridos, viver sob a direção do Espírito é uma jornada diária. É uma jornada constante de entrega. É uma jornada diária de sensibilidade e também de obediência. Não é um evento único, não é um evento isolado, não, é algo constante. É o que a Bíblia nos ensina lá em Gálatas, quando o apóstolo Paulo nos diz que nós devemos andar no Espírito. E isso é possível, meus queridos, através de uma oração contínua. Isso é possível através da adoração verdadeira. Isso é possível através do louvor que sai dos nossos lábios. Por isso, nós carecemos, nós necessitamos dedicar tempo regularmente para ler a palavra de Deus, para meditar nas Escrituras. Por quê? Porque quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais nós estamos aptos para discernir a voz de Deus nesse mundo que tem tantas vozes que tentam nos confundir. Por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E uma terceira perspectiva é a perspectiva, ouçam, de preparar a próxima geração para carregar esse fogo. Queridos, enquanto nós somos levados a olhar para a nossa próxima geração com preocupação, porque é natural que a gente se preocupe. É uma geração que tem demonstrado uma grande frieza espiritual. É uma geração que está constantemente exposta à sedução do mundo. E é uma geração que tem mostrado também uma grande perda de valores e princípios. Então nós, quando olhamos para essa geração, nós olhamos com preocupação. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele olha para a próxima geração com esperança. E Ele declara para essa próxima geração e declara para nós hoje que derramará o seu Espírito sobre toda carne. E é nisso, meus queridos, é nisso que nós temos que nos apegar. A geração Z, ela enfrenta corações feridos. Essa geração, ela enfrenta corações feridos pela ansiedade, por muitas incertezas e também por todas as pressões às quais ela está exposta nesse mundo. Mas ao mesmo tempo, meus queridos, essa geração busca um propósito e uma conexão real com o Senhor, com o nosso Criador. E nós, a igreja, o corpo de Cristo, precisa de algo mais do que métodos modernos.
mais do que programas inovadores para oferecer para essa geração. A igreja precisa do poder divino sobre ela. E o profeta Joel, ele olhou para um futuro onde a restauração de Deus, ela não seria apenas material, mas ela seria crucialmente espiritual. E ele profetizou um derramamento do Espírito que transcende, meus amados, todas as barreiras de idade, de gênero, de status social. E é esse o avivamento que a próxima geração necessita. A próxima geração necessita de uma manifestação tangível e poderosa do Espírito de Deus sobre ela. A igreja da próxima geração, ela não será sustentada por entretenimento, por estratégias humanas ou por eventos apenas. Mas a próxima geração, ela será sustentada por um derramamento do Espírito, onde Cristo será o centro de tudo. Amém? Essa palavra, meus queridos, ela é para nós. Essa palavra, ela é para esta igreja, ela é para os nossos filhos, ela é para os jovens que estão chegando, ela é também para os anciãos que carregam o legado. Essa palavra é para o povo simples, a quem Deus quer levantar com poder e com honra. E Joel, ele está aqui anunciando um avivamento que é intergeracional. Ele é poderoso, ele é transformador e ele alcança a igreja hoje. E nós observaremos nessa noite 5 aspectos cruciais do avivamento da igreja para a próxima geração, que foram extraídos desse texto de Joel. E o primeiro aspecto é que o avivamento é uma promessa. A parte A do verso 28 nos diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito. Queridos, a base de toda a nossa expectativa de avivamento não é apenas um mero desejo humano, não. Mas como a palavra de Deus nos ensina, é uma garantia divina, é uma promessa de Deus. E sobre isso, nós fazemos 2 constatações. A primeira delas: Deus é o autor do avivamento e não a igreja. Amados, a ênfase aqui está exatamente no verbo derramarei. O verbo derramarei, ele está no futuro e ele indica uma ação soberana de Deus. Então, o avivamento não é algo que nós podemos organizar ou que nós podemos forçar através de estratégias, muitas vezes de marketing, ou através de longos cultos. Não, o avivamento é um dom de Deus. É claro que nós podemos e devemos orar, jejuar e nos preparar, mas a iniciativa é dele, porque essa é uma promessa do Senhor. E nós devemos, meus amados, nós devemos nos humilhar, nós devemos reconhecer a nossa inteira e total dependência dele. Mas o avivamento em si, ele é uma intervenção soberana de Deus. Por isso, nós não devemos jamais confiar em nossos próprios métodos para produzir um mover espiritual. Não.
Joel, ele deixa claro aqui que o avivamento, ele não começa com a necessidade daquele povo, mas ele começa com a promessa de Deus. Então isso significa que o avivamento não é uma manipulação humana. O avivamento não é uma técnica emocional. O avivamento não é apenas barulho, mas é sim uma intervenção divina. Por isso nós precisamos entender: todos aqueles que sobem neste altar precisa entender que o altar não é um palco. A adoração, meus queridos, ela pertence ao povo e Deus quer ouvir vozes. Deus não quer ouvir sons, Deus não quer ouvir barulhos, não. Muitas igrejas, elas valorizam produções muito elaboradas, embora não podemos negar que isso tem elevado o nível de excelência do que tem sido feito. Porém, corre-se o risco de transformar adoradores em meros espectadores. E a igreja da próxima geração, ela não pode depender da criatividade do pregador, ela não pode depender da qualidade do som, ela não pode depender da voz do ministro de louvor, assim como ela não pode depender da liturgia do culto. A igreja deve depender exclusivamente do Espírito Santo de Deus. Porque aonde Deus derrama o seu Espírito, vidas são transformadas sem nenhum esforço humano. E o que hoje pode parecer difícil, o que hoje pode parecer pesado, ou muitas vezes impossível, se torna leve, onde há a ação do Espírito Santo de Deus. Em segundo lugar, nós constatamos que a promessa é para todos, sem distinção. O Senhor fala: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Então essa promessa é para todos os povos. E isso nos ensina, nos mostra uma quebra de barreiras, de elite, quebra de status. E no contexto do Novo Testamento, lá em Atos 2, Pedro, ele confirma que o derramar do Espírito é para todos que invocam o Senhor. E isso nos inclui, meus amados. Isso inclui a geração Z. Nós somos igualmente legítimos para receber esse derramamento do Espírito. Amém? O Senhor, Ele deseja que não haja exclusão de nenhuma espécie. Joel, ele fala aqui no seu livro, ele deixa claro para nós: não há exclusão por idade, por raça, por classe social. Não. E essa expressão sobre toda a carne quebrava paradigmas daquela época. Porque até então, o Espírito era derramado apenas sobre profetas, sobre reis, sobre sacerdotes. E aqui, Joel, ele anuncia algo revolucionário para aquele momento. Ele anuncia um avivamento democrático que alcançava a todos, de todas as idades, gênero e classe social. E nós aprendemos com isso, meus queridos, que a igreja não pode limitar quem Deus quer usar. E Deus, Ele vai sim, meus amados, levantar pessoas improváveis.
Deus vai levantar crianças, Deus vai levantar novos convertidos, Deus vai levantar aquele irmão quietinho, que entra e sai da igreja caladinho. Deus vai levantar aqueles jovens que ninguém acredita neles. Por quê? Porque o avivamento, ele não é seletivo. O avivamento, ele é abrangente. O segundo aspecto do avivamento da igreja para a próxima geração é que o avivamento toca as gerações. A parte B do versículo 28 diz assim: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Amados, um avivamento genuíno, ele une as gerações em um propósito comum. Ele une as gerações sob a mesma unção do Espírito. E 3 gerações são alcançadas aqui. A primeira delas é a geração que se levanta. A palavra de Deus fala que filhos e filhas profetizarão. Queridos, filhos e filhas profetizando indicam que a próxima geração não será silenciosa ou passiva. Amém? Eles terão uma voz profética, eles falarão a verdade de Deus com ousadia e com clareza. E a igreja deve criar espaço, a igreja deve capacitar e ouvir essa próxima geração, reconhecendo que o Espírito Santo habita e fala através deles de maneira poderosa. Tanto é, meus queridos, que a primeira evidência do derramamento do Espírito é sobre crianças e adolescentes. Deus, Ele está dizendo, eu começo o avivamento pelas gerações mais novas. Amados, isso é poderoso, porque isso nos mostra que os nossos filhos não são uma geração perdida, mas são uma geração profética, amém? E por isso esta igreja investe nas crianças, por isso essa igreja investe nos adolescentes. Porque nós jamais tratamos as nossas crianças e os nossos adolescentes como um problema. Mas sim, como um verdadeiro instrumento do avivamento. Em segundo lugar, nós temos a geração da conquista. A palavra de Deus nos diz aqui que os jovens terão visões. Visões se refere a planos divinos para o futuro. Então, os nossos jovens, eles terão visão para a conquista de novos territórios para o reino de Deus. Nós precisamos orar, meus queridos, para que os nossos jovens recebam visões claras, recebam visões divinas. Que eles não tenham apenas objetivos mundanos em suas vidas, mas que eles tenham coragem, que eles tenham determinação para perseguir, para ir atrás daquilo que Deus os mostrará nas visões que eles terão. Amém? Aleluia. Queridos, jovens cheios do Espírito Santo, eles param de viver sem rumo nesse mundo. Porque eles passam a viver a missão de Deus para eles. Jovens cheios do Espírito Santo, meus queridos, eles não se contentam com as distrações do mundo, porque eles querem o projeto de Deus para as suas vidas. E nós sabemos, a nossa geração e a próxima geração é uma geração que precisa de
propósito em suas vidas. E Deus, Ele quer levantar jovens evangelistas. Ele quer levantar jovens para serem líderes dos nossos grupos de conexão. Eles querem levantar jovens para serem intercessores. Ele quer levantar jovens para serem pastores, para serem missionários, para serem instrumentos nas mãos dele. E o avivamento dará clareza a esses jovens, para que isso aconteça na vida deles. Mesmo em meio a tantas confusões do mundo, mesmo em meio a uma cultura atual, totalmente depravada, totalmente fora dos planos de Deus, os nossos jovens, eles terão convicção do propósito. Amém? E uma terceira geração aí é a geração da sabedoria restaurada. A palavra de Deus nos diz que os vossos velhos sonharão. Amados, o avivamento, ele restaura a honra e a relevância dos mais velhos. Aqueles que contribuem no nosso meio com tanta sabedoria e com tanto discernimento. O fogo do avivamento, meus amados, ele queima em todas as idades. E ele cria uma igreja intergeracional forte. Onde, sabe o que acontece? A sabedoria do passado e a energia do futuro, elas se encontram e elas caminham juntos. Sonho aqui não são ilusões. Sonhos aqui, quando o Senhor fala que os vossos velhos sonharão, são expectativas proféticas. Quando Deus derrama o seu Espírito, Ele restaura a fé daqueles que achavam que já tinham vivido tudo em sua caminhada. E os anciãos, eles deixam de viver apenas de lembranças. E eles passam a viver de expectativas naquilo que o Senhor ainda pode fazer na vida deles. Então, o avivamento, ele não aposenta ninguém. Porque Deus, ele ainda tem sonhos para os mais velhos. E a próxima geração, ela precisa do exemplo, ela precisa da sabedoria e ela precisa das histórias de fé dos anciãos. E dessa forma, como eu falei, o avivamento, ele une gerações, ele jamais separa as gerações. Um terceiro aspecto do avivamento é que o avivamento rompe limites e barreiras. O verso 29 fala: até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Queridos, o Espírito de Deus, ele desafia e quebra as estruturas de poder e hierarquia puramente humanas. E dois fatos evidenciam isso. Primeiro, Deus, ele levanta os improváveis. Queridos, naquele contexto ali, era uma sociedade onde servos e servas eram considerados de um status inferior. E Deus, ele demonstra o seu padrão de escolher os improváveis para as maiores obras. Ele diz: até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito. Então, nós não podemos julgar o potencial de avivamento de alguém com base em sua origem, ou com base em sua educação, ou com base em sua posição social. E a próxima geração
de líderes avivados, ela pode vir dos lugares mais inesperados. Como eu falei, servos e servas eram os mais desprezados socialmente daquela época. E Joel, ele está dizendo, ninguém ficará de fora, porque o Espírito de Deus não se limita a rótulos humanos. Amados, o avivamento da próxima geração, ele vai vir de onde nós menos esperamos. Sabe aquele irmãozinho caladinho? Sabe aquele irmãozinho caladinho, tímido? Ele poderá ser usado como instrumento de cura no nosso meio. Aquela irmã simplesinha, humilde, tímida, ela pode ser despertada para ser uma grande intercessora. E os nossos jovens, aquele jovem tímido, aquele jovem que quase não se relaciona com os outros jovens da igreja, que é mais caladinho, ele pode ser usado ousadamente para evangelizar pessoas. Então o avivamento, ele virá de onde a gente menos espera. E, além de levantar os improváveis, o Espírito quebra estruturas humanas. Amados, a ação de Deus, ela é radicalmente inclusiva. E isso desafia qualquer sistema eclesiástico ou social que limite a atuação do Espírito Santo a um grupo seleto, a um grupo determinado. A igreja avivada é aquela que derruba barreiras. É aquela que permite que o Espírito use qualquer membro do corpo de Cristo que esteja disposto, que esteja disponível para ser usado. Porque o derramamento do Espírito, ele destrói barreiras culturais, ele destrói barreiras sociais e ele destrói também barreiras religiosas, se elas existirem. Porque no avivamento não existe classe espiritual. E o mover de Deus, ele nivelará a igreja. E todos, absolutamente todos terão voz. Todos terão espaço. E todos serão usados. Isso é o avivamento genuíno. Um quarto aspecto do avivamento da igreja para a próxima geração é que o avivamento, ele prepara a igreja para tempos difíceis. Os versos 30 e 31 nos dizem: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. São necessários aqui 2 entendimentos sobre a preparação da igreja para dias difíceis. Primeiro, nós precisamos entender que o avivamento não significa ausência de crises. Joel, ele descreve aqui no seu livro sinais terríveis de juízo. Nesses versos 30 e 31 que nós acabamos de ler. Ele fala de sangue, de fogo, de nuvens de fumaça. Ele fala de sol em trevas, da lua em sangue. Então, ele nos fala de todos esses sinais. E o avivamento, ele ocorre sim, meus amados, em meio a esses eventos. Ele não ocorre após. E isso nos ensina uma grande lição. Isso nos ensina que a próxima geração enfrentará crise sim. A próxima geração enfrentará crises globais, enfrentará crises espirituais.
Mas o avivamento será a armadura de Deus que os capacitará para permanecerem firmes diante de toda e qualquer dificuldade. Amém? Joel, ele mostra que o avivamento não é apenas sobre fogo, sobre alegria e sobre celebração. Não. Ele mostra que é uma preparação para a igreja permanecer firme em dias de crise. E Deus, ele avisa sobre sinais, ele avisa sobre abalos, e ele avisa sobre dias difíceis. Por isso, o avivamento, ele não impede problemas, mas ele fortalece o povo para enfrentá-los. E a próxima geração, meus queridos, precisa ser uma geração com raízes profundas. Precisa ser uma geração que decida mergulhar nas profundezas da presença de Deus. A próxima geração não será uma geração com uma fé superficial. Amém? Será uma geração cheia do Espírito Santo de Deus. Será uma geração como diversos homens e mulheres da Bíblia que nós conhecemos a história e sabemos qual foi o posicionamento deles diante de situações difíceis. Assim serão os jovens da próxima geração. Eles serão firmes e inabaláveis em qualquer cenário. Amém? Um segundo entendimento necessário aí, nós precisamos entender que o avivamento fortalece a igreja para atravessar momentos de crise. Queridos, o poder de Deus, ele se manifesta em prodígios. E isso serve como testemunho para o mundo e uma proteção para o seu povo durante o caos. A direção do Espírito Santo, meus queridos, é vital durante a crise. E o avivamento, ele nos torna resilientes. O avivamento nos faz guiados, cheios, transbordantes de paz. Mesmo estando inseridos, mesmo estando vivendo em um mundo totalmente sem paz. E enquanto o mundo todo treme, o mundo todo estiver agitado, sem saber o que fazer, sem ter uma direção, os avivados, eles permanecem de pé. Eles permanecem de pé porque eles têm discernimento. Porque eles têm força, porque eles têm coragem e porque eles têm esperança, porque eles sabem o propósito pelo qual eles foram chamados. Amados, o Espírito Santo, ele não é apenas um fogo que aquece, mas ele é também a força que nos sustenta. E a próxima geração enfrentará, sim, vários desafios. A próxima geração, ela enfrentará desafios sociais, ela enfrentará desafios culturais. A próxima geração vai enfrentar também desafios espirituais. Mas ela estará totalmente equipada para enfrentar, e não somente enfrentar, mas também para vencer todos esses desafios. E o quinto e último aspecto do avivamento é que o avivamento leva a uma grande colheita. O verso 32 nos diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles a quem o Senhor chamar. 3 razões pelas quais o avivamento leva a uma grande colheita. Primeiro,
o avivamento resulta em salvação. Queridos, o objetivo final do avivamento não é apenas uma experiência espiritual, mas é a salvação de almas. A promessa de Deus de avivamento, ela culmina na acessibilidade da salvação para todo aquele que o invocar. Então, o avivamento, ele não tem um fim em si mesmo, mas ele é um meio de evangelismo, ele é um meio de resgate. E a igreja da próxima geração, ela deve ser uma igreja evangelística por essência, por natureza. Porque essa geração, ela carrega o fogo que atrai os perdidos para o livramento em Cristo. O fogo que atrai os perdidos para a salvação. Uma igreja avivada, meus amados, ela não é uma igreja que apenas sente, mas ela é uma igreja que alcança. O avivamento sem evangelismo, meus queridos, ele é apenas emoção. Mas o avivamento com evangelismo, ele é transformação. A segunda razão pela qual o avivamento leva a uma grande colheita é que o avivamento gera reconciliação. Queridos, o avivamento, ele traz pessoas de volta para a presença. Joel nos fala aqui no seu livro que haverá livramento no Monte Sião. Sião era o lugar da presença de Deus. Sião era o lugar da adoração. E nós estamos falando, meus queridos, de um povo avivado que volta para o altar. Porque a obra do Espírito, ela liberta as pessoas do pecado. Ela liberta as pessoas da opressão. Ela liberta as pessoas, os jovens, de corações feridos, como nós já falamos anteriormente. Porque o avivamento, ele cura. O avivamento, ele restaura relacionamentos e restaura vidas que estavam totalmente destruídas. E a próxima geração, ela será sim marcada por cultos de verdade. Não por cultos apenas de performance, mas cultos de presença. Cultos com mais oração, cultos com mais Bíblia, cultos com mais busca e cultos também com muito mais entrega. Amém? E em terceiro e último lugar, Deus levantará remanescentes fiéis. A salvação, meus queridos, é para aqueles a quem o Senhor chamar. Deus, ele sempre tem um remanescente fiel que responde ao seu chamado durante os tempos de avivamento e de crise. Nós somos chamados, meus amados, a ser esse remanescente fiel hoje. Nós somos chamados a estar dispostos a ser a geração que carrega esse fogo do Espírito. Deus, ele preservará sempre um povo fiel, mesmo em meio a toda a confusão e caos no qual o mundo se encontra. E a próxima geração, ela será também remanescente. A próxima geração, ela será firme na fé. A próxima geração, ela será cheia do Espírito.
A próxima geração será uma geração inabalável, será uma geração totalmente apaixonada e consagrada ao Senhor. Queridos, quantos e quantos jovens se encontram nesse momento dentro de um quarto, muitos deles refém de vícios, muitos deles sem uma vida social, muitos deles que se mutilam, muitos deles totalmente entregues ao mundo e, consequentemente, alheios à sua identidade em Cristo Jesus. Jovens totalmente fora do propósito de Deus para as suas vidas. E como boca do Senhor nessa noite, eu digo a mim e digo a cada um de vocês: o Senhor, Ele quer nos usar. O Senhor, Ele quer usar essa igreja para resgatar essa geração. Deus, Ele está chamando jovens, Ele está chamando adultos, Ele está chamando anciãos para fazerem parte desse grande avivamento. Amém, meus queridos? E para as nossas considerações finais, eu digo à igreja. Vou até beber uma aguinha, para vocês poderem fazer com mais calma. Amados, nós estamos dispostos a nos esvaziar de nós mesmos e clamar pelo derramamento desse Espírito? Nós estamos dispostos a abrir mão do pecado, a nos dedicar à palavra de Deus, a conhecer a palavra de Deus em profundidade, a gerar um ambiente totalmente livre para a ação sobrenatural do Senhor em nosso meio? Nós estamos dispostos. Nós sabemos que é uma ação soberana de Deus, é uma promessa de Deus, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Se invocarmos o nome do Senhor com sinceridade, Ele nos salvará, nos avivará e nos usará para a sua glória, preparando o caminho para a sua vinda. Que a igreja da próxima geração seja uma igreja cheia do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Amados, nós precisamos orar. Nós precisamos clamar ao Senhor por um novo avivamento, por um derramar do Espírito sobre nós. E esse derramamento do Espírito Santo, ele deve começar em cada um de nós. Ele deve começar em cada pai. Ele deve começar em cada jovem. Ele deve começar em cada líder dessa igreja. E a próxima geração, meus amados, que são os nossos filhos, que são os nossos jovens, eles precisam ver isso em nós. E eles também precisam experimentar isso por si só. E a maior herança que nós podemos deixar para a próxima geração não é dinheiro, não é status, mas é uma igreja cheia do Espírito Santo. Que a nossa resposta hoje seja: sim, Senhor, nós estamos aqui, usa-nos. O avivamento começa conosco agora. Amém? Vamos ficar de pé? Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Louvamos o teu santo nome, ó Pai, e te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por essa promessa que o Senhor fez, uma promessa de avivamento.
Deus amado, a nossa igreja carece desse avivamento. A nossa igreja carece do derramar do Teu Espírito sobre nós. Deus bendito, o Senhor tem liberdade no nosso meio, Pai. Pai querido, nós reconhecemos os nossos pecados. Nós reconhecemos as nossas falhas. E nós te pedimos perdão mais uma vez, ó Deus. Perdoa, Senhor, muitas vezes a nossa frieza espiritual. Perdoa, Senhor, muitas vezes a nossa fé que é tão pequena. Deus amado, nós pedimos ao Senhor pela próxima geração da nossa igreja. Toma, Senhor, cada adolescente, cada jovem em Tuas mãos nessa hora, meu Deus. Não permita, Senhor, que nenhum dos nossos jovens se perca. Deus amado, aqueles que estão distantes, aqueles que estão trilhando outros caminhos, ó Deus, que o Senhor os alcance e os traga de volta, ó Deus. Os traga de volta para a Tua presença, ó Deus, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Jesus. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, meu Deus, nesta noite, Pai. Em nome de Jesus.